A palavra de Deus, ela não se contradiz em momento algum. A palavra de Deus, ela é entrelaçada para que você tenha o entendimento correto daquilo que Deus realmente quer te ensinar. E ela é toda inspirada pelo Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse. E falando a respeito disso, o apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação e nem foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro está fazendo uma referência ao Velho Testamento. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos aprenderam a palavra de Deus diretamente com Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra viva de Deus juntamente com os apóstolos e discípulos. E posteriormente vem o apóstolo Paulo, que aliás 13 livros do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. E lá em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Lá na igreja de Corinto, tinha um pessoal que dizia que Paulo era muito duro pelas cartas e que pessoalmente ele era uma pessoa completamente diferente. E Paulo vai mostrar para eles que as cartas que ele escrevia eram inspiradas, ou seja, foi o próprio Jesus que inspirou ele a escrever essas coisas e que o próprio Jesus é que falava a elas. E onde é que ele diz? Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, ele fala assim, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu falo a vocês, eu escrevo a vocês, inspirado pelo Espírito de Cristo que habita em mim. E onde é que Paulo fala isso daí? Lá em Gálatas capítulo 4, Paulo fala que, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, o que é que Paulo está dizendo? As palavras que eu digo a vocês, as palavras que eu escrevo a vocês, é o Espírito de Cristo quem está fazendo isso através de mim.